Shalom, shalom! Estamos de volta no canal Mahanaima, o espaço judaico com testemunho de Mashiach, onde nós disseminamos as palavras do Mashiach, da Torá Sagrada, do Tanar Baruch Hashem. Vamos estudar a Brita Hadashah, referente a Parashat Emor. A Brita Hadashah, para o estudo, está localizada no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 17. Temos 3 questões aqui, 3 parábolas, 3 ensinos que vão nos trazer o entendimento da necessidade de nos tornarmos puros e santificados para oficiarmos para Deus, para sermos sacerdotes de Deus. Qual é a postura do judeu, da judia, que é sacerdote de Deus? Baruch Hashem. Então diz assim, versículo 1. Contou-lhes também uma ilustração sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia uma certa cidade de um juiz que não temia Elohim, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra meu adversário, e por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo o Altíssimo, nem respeito os homens, contudo, como a esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o mestre, ouvi o que diz o juiz injusto, e não fará Elohim justiça a seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a ele, já que é longâmino para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, acaso achará emuná na terra? Propôs também uma ilustração a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram tzadikim, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O perush, o fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo. Ó Elohim, ações de benevolência te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, não tzadikim adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou maasé de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para os céus, batia no peito, dizendo, ó Elohim, sê propício a mim, o transgressor. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Versículo 15. Traziam-lhe as crianças para que as tocasse, mas os talmidim, vendo isso, os repreendiam. Yeshua, chamando-as para si, disse, deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o governo do Altíssimo. Deveras digo para vocês que, qualquer que não receber o governo do Altíssimo como uma criança, de modo algum entrará nele. Baruch Hashem. Vamos compreender então o que o Mashiach quis nos trazer com todas estas parábolas e também com esta atitude perante as crianças. Vamos iniciar então pela performance do juiz iníquo com a viúva, né? É dito que Yeshua está ensinando aqui o dever de sempre estar em oração, em reza, em pedido, em devoção a Deus, em conexão com Deus, né? Na questão de comunicar-se com Deus. Trazendo isso para a Parashat, que fala do sacerdote. O sacerdote fazia isso continuamente. Ele fazia a conexão com o Eterno. Hoje nós fazemos as rezas, que vai fazer então a relação do mesmo serviço prestado no templo sagrado pelo sacerdote. E Yeshua está dizendo, não esmoreça, mesmo que pareça que a sua reza não está sendo atendida. Porque no versículo 8, ele vai dizer, depressa o Eterno vai fazer justiça para vocês, porque o Eterno, ele é longâmino, e vocês são filhos dele, e ele não é iníquo, ele é bondoso, ele é o bem. O problema vai estar em nós mesmos, no sacerdote.
No versículo 8, continuando, diz: contudo, quando o Filho do Homem voltar aqui, vier de volta, acaso achará fé na terra, emuná, fidelidade, constância? Alguém ainda estará clamando pelo Altíssimo? Então, o problema para nós, no sentido da reza ser atendida ou não, não está no Eterno, porque o Eterno, ele é bondoso e longânimo. O problema vai estar em quem pede, como pede, quando que pede e por que está pedindo, né? O comportamento do ser humano é que vai fazer a diferença na resposta. Vai aumentar ou diminuir a velocidade, vai fazer com que aquilo aconteça ou não aconteça. Pelo fato de que, para que recebamos a luz do Eterno, seja ela qualquer luz que precisamos, cura, libertação, prosperidade, a alma gêmea, a resolução de um caso na justiça, né? A conquista de uma promoção no emprego, qualquer coisa que precisamos e que viemos pedir ao Eterno. Estas coisas serão atendidas por Ele se fizermos o pedido da forma correta, se trabalharmos para Deus da forma correta, se formos uns sacerdotes puros, santos diante de Deus. Esta é a discussão da Parashá. Estar santificado para Deus. Porque o vaso que somos nós, para receber a luz, que é a brachá, que é a bênção de Deus, precisa estar purificado. Às vezes nós tratamos o Eterno como esse juiz injusto, achando que o Eterno, de alguma forma, não está praticando a justiça devida a nós e está mandando para nós aflições que não merecemos. Mas isso é ilusão. O Mestre Yeshua nos diz: o Eterno, Ele por acaso deixaria de fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele noite e dia? Ou seja, partir de nós o serviço divino, tanto à noite quanto de dia, isso literalmente e espiritualmente, porque nós estamos no período da escuridão da noite. Não esmoreça de clamar ao Eterno no período da noite, pois Ele é longâmino e Ele fará sim justiça aos seus escolhidos. A próxima ilustração que Yeshua traz é o publicano e o parush, o fariseu, dentro do templo sagrado, rezando ao Eterno. Como que nós podemos ser, então, sadik, sacerdotes apropriados para o serviço divino, olhando para esses dois exemplos de homens? Um homem que fazia tudo na prática conforme a Torá, contudo, isso o fazia vangloriar-se, orgulho e soberba, achando que pelos seus próprios méritos, pela questão da sua prática de Torá, ele seria então atendido pelo Eterno. Você é o sacerdote orgulhoso ou é aquele que, mesmo tendo alguns erros ou algumas dificuldades de cumprir a vontade do Eterno, se mantém humilde? O humilde, este sim será exaltado. Yeshua nos ensina no versículo 14, porque aquele que mesmo se exalta, a si mesmo se exalta, né? Ele será humilhado. Mas o que se humilhar perante o Eterno será exaltado. A postura do sacerdote, que somos nós hoje, para o serviço divino, tem que ser a postura da humildade. Mesmo que nós tenhamos alguns erros, porque infelizmente ainda estamos no processo de purificação e restauração e techuvá, mas a humildade deve estar dirigindo as nossas mentes, as nossas ações. Com a humildade, nós alcançaremos, então, o perdão, o atendimento de nossas preces. Seremos apropriados para sermos sacerdotes do Eterno no templo sagrado, que é o nosso próprio corpo, Baruch Hashem. Além disso, esse parush, o fariseu aqui da ilustração de Yeshua, ele, além dele se exaltar, ele também falava mal do homem que era publicano.
ele fazia lachonará do homem que era publicano, dizendo que ele era uma pessoa má que não merecia a atenção do Eterno. E ele estava equivocado, porque o Eterno, ele olha aquilo que está dentro de cada um de nós, aquilo que realmente nós estamos com a nossa intenção ligada. A intenção é para ser nós mesmos os próprios deuses, ou seja, sermos exaltados por nós mesmos ou exaltar a divindade. O Kadosh Baruch Hu, bendito seja. Baruch Hashem. Então aqui nos ensina a postura do sacerdote apropriada, estando em humildade. Baruch Hashem. Por fim, aparecem então as crianças aqui no texto, né? Nesse momento aqui que Yeshua está ensinando. E elas vêm para serem tocadas pelo mestre, para receber a conexão com a Torá. Tocar Yeshua é tocar na Torá. Tocar Yeshua é fazer conexão com a Torá. As crianças aqui, elas representam a pureza da alma. Porque quando a alma desce, ela desce pura. E a impurificação da alma começa a partir da idade de 12 para as meninas e 13 para os meninos, pelo fato de que até ali a consciência ainda não tem capacidade de fazer a escolha entre o bem e o mal. Então, isso nos mostra que para sermos sacerdotes apropriados, propícios para o serviço divino, temos que nos tornar como crianças, pois aqui Yeshua mesmo, no versículo 17, vai dizer que para quem quer participar do governo do Altíssimo, do reino celestial, do reino do Eterno, aqui neste mundo, aquele que quer trabalhar para Deus, conectar com o serviço divino, tem que ser como uma criança, porque caso seja diferente disso, não terá como entrar no reino de Deus, não terá como participar do serviço a Deus. Para participarmos do serviço de Deus, temos que ser puros, a nossa alma. E aí a gente pensa, mas e se nós já nos impurificamos? E se nós já fizemos pecados e erros? Agora, o que a Parashá está nos ensinando? Né? Afastarmos dos mortos. Né? Só nos impurificarmos com mortos se for um morto muito próximo. Não é assim? E que mortos são esses? É apenas a pessoa que falece? Não, porque a morte verdadeira é o mal, a alma desligada, né? Desconectada com o Eterno. É a escuridão. Toda vez que nós entramos em contato com a escuridão, nós estamos impurificando-nos. Então, este trabalho de nos tornar como crianças, tornarmos puros diante de Deus, estarmos sempre purificados, lavados, limpos. Ali na Haftará, que eu li no vídeo anterior, diz que nem com suor nós devemos nos apresentar diante de Deus. Ou seja, nosso corpo tem que estar realmente purificado, limpo. E Yeshua diz para não impedirmos que a pureza de nossas almas toque o ensino da Torá. Você precisa entrar em contato com a santidade da Torá, com toda a pureza de sua alma. Afaste-se do que é impuro, daqueles mortos vivos que andam por aí dizendo que estão vivos, mas estão mortos em delitos e pecados. Afaste-se dos mortos. Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. E vá você seguir o Mestre. Assim como ele mesmo diz em outra passagem. Venha você e me siga, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Siga a Torá, siga os mandamentos, purifique sua alma, esteja apropriado para o serviço de Deus. Porque hoje, todos nós, judeus, judias, estamos responsáveis pelo trabalho do templo sagrado. Este trabalho é feito individualmente por cada um de nós, em nossos próprios corpos. Baruch Hashem. Lembre-se, nem mesmo o suor podemos apresentar diante de Deus. Cada impureza que sai de nós deve ser lavada, deve ser limpa, purificada e estarmos prontos para trabalhar para o Eterno. Baruch Hashem. Deixe um like no vídeo, comente aqui embaixo acerca do que você compreende deste trecho da Brita Hadashah. Faça uma contribuição para a nossa congregação, abençoe-nos e assim nós poderemos então continuar abençoando a você e a todas as demais pessoas que estão para ouvir este vídeo. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.